Olá, pessoal! Vamos começar agora a tratar de um tema super importante que cai muito em prova, seja ela de que carreira for, tá legal? Vamos tratar aqui de um tema chamado Lei Penal no Espaço. Isso não se confunde com Lei Penal no Tempo, que você já estudou, e agora sim, Lei Penal no Espaço. Eu peço que a senhora preste bastante atenção, especificamente no artigo 5º do Código Penal. Eu espero que você, Juninho, eu espero que você, Juninha, já esteja em mãos com o seu Código Penal, tá bom? Tá aqui na tela, professor Diego Henrique. Qualquer dúvida, crítica, sugestões ou elogios, pode mandar aí um direct no Instagram, que o professor mesmo quem responde, na medida do possível, tá legal? Então, vamos sem mais delongas, vamos lá. Lei penal no espaço. Qual é a primeira pergunta aqui que a gente tem que resolver em qualquer prova, pessoal? Que você tem que ter no seu caderno já devidamente anotado. Quando a gente trata de lei penal no espaço, qual é o conflito que surge? Há um conflito aqui de competência ou não? Há um conflito, na verdade, de jurisdição. Preste bastante atenção, a jurisdição no Brasil é una, pessoal. Você sabe disso. Você pode ir lá no artigo 5º, inciso 35, né? Fala que a lei não afastará do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão, ou ameaça de lesão a qualquer direito. E o que você tem que ter em mente a partir disso? Quando a gente fala em conflito de competência, esse conflito é interno, é um conflito dentro do Brasil, tá bom? Qual é o juízo competente a resolver determinada demanda? No outro giro, pessoal, quando se fala em conflito de jurisdição, aí a coisa é maior. Ou seja, já estamos tratando aqui não mais de um conflito entre qual é o juízo competente, mas sim qual é a lei aplicável. Melhor ainda dizendo, qual é a legislação aplicável. Se refere, portanto, pessoal, a um conflito envolvendo dois países. Ou, no mínimo, nós vamos tratar aqui de conceitos que diferenciam quando há dois, quando há três, quando há quatro, quando há cinco, quando há 20 países envolvidos. E 21, professor? Calma, Juninho, vai devagar. O que eu quero que você tenha em mente é, aqui, pessoal, quando trata de lei penal no espaço, você afasta a ideia de conflito de competência, tá bom? Então, bota no seu caderno que se tiver conflito de competência, a prova afirmar há um conflito entre a Argentina e o Brasil, há um conflito de competência, a resposta está errada, tá bom? Trata-se aqui, portanto, de uma forma de resolver um conflito de jurisdição. O senhor for abrir o seu artigo 5º, o senhor vai ver em mente o princípio da territorialidade. Eu quero que primeiro você coloque 3 conceitos para que seja possível uma conversa de igual para igual. Como assim, professor, de igual para igual? O senhor acha que o senhor é melhor que alguém? Não. Ninguém é melhor que ninguém. Mas temos que ter em mente aqui 3 conceitos claros para que possamos conversar sobre o Instituto. E por que eu chamo a atenção dos senhores? Porque normalmente, pessoal, se você chegar numa roda de amigo, desses 3 conceitos, eles só saberão 2, tá bom? Por quê? Porque todo mundo só estuda o mediano. Todo mundo se inscreve para concurso público. Desses medianos, raros são os que sabem os 3 conceitos. A maioria saberá 2. Qual é a conclusão prática disso? Todo mundo se inscreve para um concurso, mas só pouquinhos que serão os que vão passar nesse concurso. Então, você, no seu caderno, como eu sempre prometo, e assim nós faremos, estará com o caderno completo. Vamos lá, professor, sem mais delongas. Quais são, então, esses 3 conceitos? Vamos lá. Conceito número 1, coloque no seu caderno. Princípio da territorialidade. Conceito número 2, princípio da extraterritorialidade. Aí você já sabe, é o que todo mundo já sabia. Só que agora você coloca um conceito número 3, princípio da intraterritorialidade. Portanto, temos 3 conceitos: territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade. Agora sim, quando nos familiarizarmos com esses 3 conceitos, a gente dá um pontapé para iniciar realmente o tema, tá bom? Então, no seu caderno, pessoal, coloca assim,
Territorialidade. Territorialidade, pessoal, ela se encontra no artigo 5º do Código Penal. Nós vamos tratar especificamente disso aí, fique bem tranquilo. Agora, de uma forma, só um primeiro encontro, tá legal? Seu primeiro encontro com a matéria. Então, territorialidade, a conclusão que a senhora tem que ter é a seguinte: a territorialidade significa que aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no Brasil. Olha que simples! Nossa, mas é muito fácil. Sim, é muito fácil passar em concurso, mas está começando a ficar difícil. Então, de uma forma bem singela, bem prática, bem simples, bem simplória, territorialidade aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no Brasil. Simples. E a extraterritorialidade? A extraterritorialidade, pessoal, já se refere que vai ser aplicada a lei observando sempre o Brasil como base, pessoal. Vai ser aplicada a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil. Quando você colocar fora do Brasil, bote bem grande entre parênteses. Integralmente. Veja a diferença. Se o crime ocorre só no Brasil, territorialidade. Se um crime acontece fora do Brasil e nós vamos aplicar a lei brasileira, há uma extraterritorialidade. E é esse um dos temas de estudo. Por que eu pedi para você colocar entre parênteses integralmente? Simples, pessoal. Porque significa que se você praticar um crime no exterior e no Brasil, o mesmo crime envolvendo esses dois, como eu posso dizer, esses dois países, nós vamos tratar de territorialidade. Por quê? Porque houve um fato no Brasil. O saudoso Nelson Hungria já dizia: basta haver uma pincelada do crime no Brasil, que aqui nós vamos aplicar a nossa lei. A gente vai ver, tem que ter uma certa cautela, porque no Brasil não se pune atos preparatórios. Então, o que importa, propriamente dito, para essa definição, são os atos executórios. E aí eu quero que o senhor entenda agora o seguinte. Professor, o senhor falou para colocar integralmente, certo? Por quê? Porque se o indivíduo dá um tiro no camarada na Argentina e o camarada morre no Brasil, nós não estamos diante de um conflito de jurisdição. Nós estamos diante de um conflito de competência. Quem é que vai julgar? Qual o juiz competente? E vai ser considerado que aconteceu esse crime no Brasil. Então, é tranquilo, a gente vai estar lá no artigo 70 do Código de Processo Penal, a teoria do resultado. E eu vou mostrar num quadro para os senhores ao final que o que interessa em conflito de jurisdição é o princípio da ubiquidade, não o princípio do resultado, tampouco o princípio da atividade, tá bom? A teoria da ação. Então, vamos lá, professor, resume para a gente esses 3 conceitos, porque você falou e pareceu um flamenguista, né? Nada, nada, nada e não ganha o que realmente importa. Beleza, então vamos lá. Territorialidade, fato aconteceu no Brasil, aplica a lei brasileira. Extraterritorialidade, fato ocorreu fora do Brasil integralmente e se aplica a lei brasileira. Ok, professor? Fala logo a intraterritorialidade. A intraterritorialidade é exatamente a exceção da exceção. É o contrário da extraterritorialidade. Veja, se a extraterritorialidade é um crime que aconteceu fora do Brasil e aplica a lei brasileira, a intraterritorialidade é o inverso. Ou seja, um crime que aconteceu dentro do Brasil, mas não sofrerá as consequências práticas de uma lei brasileira. Como assim, professor? Simples. Aconteceu um crime no Brasil, mas a lei que vai ser aplicada para reger aquele caso vai ser uma lei estrangeira. Professor, não estou entendendo nada. Dê uma explicação, por gentileza. Tudo bem. O diplomata, o senhor sabe que a imunidade do diplomata é absoluta, ao menos no que tange ao preceito secundário do tipo penal. Professor, como assim ao preceito secundário? Pessoal, se um diplomata mata alguém no Brasil, ele não vai ser processado e julgado no Brasil, mas ele deve respeito ao nosso preceito primário do tipo penal. Qual é o preceito primário? Artigo 121, matar alguém, 6 a 20 anos. O matar alguém é o preceito primário, é o que prevê a conduta típica. Aquela pena é o preceito secundário, ou seja, ele deve obediência sim ao preceito primário, mas não sofrerá as consequências do preceito secundário. E não sofrerá por quê, professor? Simples, porque ele vai responder lá no país dele.
Se ele não devesse respeito ao nosso preceito primário, ele sequer responderia lá. Ficou claro isso? Porque ele não teria, em tese, cometido nada aqui. Então, para a tua prova, intraterritorialidade, o fato aconteceu no Brasil, mas a lei que vai regê-lo é a lei estrangeira, portanto, ele vai responder lá e não aqui. O exemplo prático de todos é o diplomata. Se ele matar alguém aqui, é lá que ele vai responder. Tá bom, pessoal? Então, feitas essas breves explanações, a gente tem 3 conceitos básicos que é interessante para que o senhor tenha em mente com uma prova subjetiva, com uma prova oral, para você se destacar do seu candidato, aquele candidato que só lê sinopse, tá bom? Então, territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade, beleza? Caraca, professor, a gente nem entrou no tema ainda. Exatamente, Juninho, a gente nem entrou no tema ainda. Agora, vamos lá. Vamos tratar agora, então, do princípio da territorialidade. A regra é clara, já dizia Arnaldo César Coelho. Qual que é a regra, professor? A regra no Brasil é o princípio da territorialidade. E ele vai estar no artigo 5º do Código Penal. Leia. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Suprima toda essa parte central e leia só antes e depois da vírgula. Ou seja, vai ficar: aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Se só fosse isso, haveria aqui uma territorialidade absoluta. Mas, como tem, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, coloque no seu caderno, e é uma questão que pode cair em prova, apesar de eu já achar muito batida, mas nada impede que venha aquela questão de graça para você não zerar, para você ficar feliz e fazer o próximo concurso, caso esse não dê certo, tá bom? Então, para a tua prova, a gente adota aqui no Brasil o princípio da territorialidade mitigada, territorialidade relativa, ou seja, não se adota uma territorialidade absoluta. Quando eu faço algumas perguntas, uma época que eu fazia algumas perguntas para uns amigos que estavam treinando para a prova de delegado. A pergunta era simples. Normalmente era no processo penal, eu fazia a seguinte pergunta: doutor, doutora, no processo penal, doutor, o Brasil adota uma territorialidade absoluta? Justifique. A resposta era na lata. Todos os juniors sêniors respondiam da seguinte forma: não, excelência. Trata-se de uma territorialidade mitigada, relativa, abrandada. Tirou onda, meteu 3 sinônimos. Eu falava: doutor, a pergunta não foi sobre direito penal. A pergunta é sobre o processo penal. E aí o Juninho já começava a se embananar, tentava se explicar, tempos regi actum, tempos actum crimes. Não. Para a tua prova, pessoal, quero que o senhor coloque no seu caderno aquela exceção que te diferencia do seu concorrente. Então, coloque de forma bem clara. No Código Penal, o princípio adotado é a territorialidade mitigada. Porém, no processo penal, o princípio adotado é a territorialidade absoluta. Por que eu estou querendo dizer territorialidade absoluta? Porque mesmo que se aplique algo, vamos supor, que vá cumprir uma carta rogatória que venha do estrangeiro aqui para fins penais, você vai seguir a lei brasileira. Tudo que for rolar no processo brasileiro é pela lei brasileira, tá bom? Então pode colocar no seu caderno, e se você quiser colocar mais claro, você coloque entre parênteses, lex fori, ok? LX espaço FORI, princípio do lex fori. Isso inclusive já caiu em prova. E aí, geral vai errar, tá bom? Geral vai errar. Então, vamos lá, professor. O que eu levo para a minha prova? Código Penal, territorialidade relativa. Código de Processo Penal, territorialidade absoluta. Mas coloque um asterístico nessa parte do CPP. Por quê? Porque se ele colocar assim, tá certo. Mas se o seu examinador quiser realmente te sugar o máximo possível, ele vai falar o seguinte: doutor, tudo bem, a doutrina realmente afirma que o princípio no processo penal da territorialidade é absoluto. O senhor ainda falou aí lex fori. Uau! Diz o seu examinador. Parador, existe uma doutrina que acaba arrolando algumas exceções.
o senhor seria capaz de me dizer exceções ao próprio princípio do processo penal envolvendo a territorialidade? Ou seja, um caso em que no seu país vai ser aplicada uma lei estrangeira. Doutor, o senhor saberia dizer algum exemplo? E aí, pessoal, eu trago para os senhores algumas exceções, que é o que vai cair na tua prova. Eu peço que o senhor se lembre apenas de uma, pelo menos, para você sair bem na prova. E aí você vai e mete o enfim. Ou seja, você fala, excelência, há como exceção esse caso, enfim, há diversas exceções, excelência. Mas fale pelo menos uma. Vamos lá, professor, vamos. Qual é essa exceção? Então, coloque no seu caderno. Letra A, território de ninguém. O famoso território nullius. Ou seja, você vai estar fora do seu país, mas vai ser aplicada a lei do seu país. Por quê? Porque aquele território é terra de ninguém, tá bom? Território nullius. Primeira exceção. Professor, tem alguma outra exceção? Tem mais uma exceção. Território em guerra. Território em guerra também é uma segunda exceção ao princípio do lex fori, tá bom? Nossa, professor, agora eu tô me sentindo o cara. Então, para você se sentir mais ou cara ou a cara, você coloca mais uma exceção. Quando houver autorização do país estrangeiros. Olha que legal, então. Se afirmar que é o princípio da territorialidade absoluta no processo penal, a questão está correta. Mas se ele quiser uma exceção da exceção da exceção e ele te perguntar, o senhor não falou só uma, o senhor falou uma, o senhor falou duas, o senhor falou três. Aí o examinador, ó, chora de alegria, tá bom? Então, recapitulando, território de ninguém, primeira exceção, pode colocar na tua prova, território nullius, tá bom? Em caso de guerra ou havendo autorização, essas três exceções aí, tá bom? Os colegas aí também que dão aula, estão vendo, e se quiser pegar e dar nas suas aulas esse exemplo, pode dar também, tá? Que eu já vi vários. Assiste a aula e dá uma aula igualzinha. Não tem problema, pessoal. A ideia é difundir conhecimento, tá bom? Conhecimento é sempre bem-vindo, então pode divulgar conhecimento aí que você aprendeu, beleza? É até legal divulgar conhecimento. Não guarde só para você, bom? Então, nossa, professor, eu nunca tinha ouvido falar disso. Exatamente. E é por isso que você está aqui com a gente. Aplica-se a lei penal do local do crime. Ou seja, para o princípio da territorialidade no direito penal, não importa a nacionalidade do agente, não importa o bem jurídico tutelado, não importa a nacionalidade do agente ativo, do agente passivo, não importa qual é o bem jurídico, não importa nada. O que você vai observar é só o local do crime. E aí, aplica-se, portanto, a lei daquele local. Princípio da territorialidade, artigo 5º do Código Penal. Professor, me dá um exemplo. Olha só, um americano mata um brasileiro no Brasil. Qual é a lei que vai ser aplicada? Juninho, vamos imaginar, eu não dei nenhuma coisa a mais, nenhuma coisa a menos. Um americano mata um brasileiro no Brasil. Você vai perguntar, onde foi o crime? Onde o crime aconteceu? Já viu o brasileiro tentando falar inglês quando ele não sabe? Ele vai falar assim, onde foi o crime? Não é isso? Onde foi o crime? Ainda fala crime, não é isso? Onde foi o crime? Então você olha o território e aplica a lei do território. Bem, se um americano matou o brasileiro no Brasil, é a lei brasileira que será aplicada. Isso aqui é tranquilo. Mas aí vem a pergunta. O que é, professor? Território brasileiro. E aí vem a relevância prática. Porque quando você fala para um Juninho o que é território brasileiro, a imagem que vem são as terras brasileiras, não é isso? Ou seja, você vai imaginar o chão, tudo que está ali. Primeira observação, pessoal, eu quero que você tenha em mente. Território é tanto o que você vê que você está imaginando mesmo, essa terra, mas todo espaço aéreo correspondente subsolo. Olha que legal! Não é só o solo, é solo, subsolo e a parte aérea naquela exata medida, como se você colocasse uma régua infinita ali, pegando do chão para cima, e tudo isso aqui vai ser o território, tanto terrestre quanto aéreo. Bom? Mas isso, pessoal, é um espaço físico, tá bom? Ou seja, é o famoso território físico, pessoal. É aquele espaço em que o Estado exerce a sua soberania política, ok? Então, rios,
mares, solo, subsolo, espaço aéreo, etc. Direito constitucional, o senhor vai estudar 12 milhas, né? Zona mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, faixa de fronteira, o senhor vai estudar isso aí. Mas, professor, existe algo mais? Ou existe algo a mais, né, professor? Existe, pessoal. É o famoso território brasileiro por extensão. E você que eu imagino que já está com o vadimeco aí do lado, ou qualquer lei específica, sim, com o Código Penal, obviamente, você vai abrir no artigo 5º, parágrafo 1º, tá bom? Eu vou ler aqui para os senhores, para você não quer acompanhar aí no teu caderno. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, grife, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. E agora faça um rabisco bem grande. Eu disse bem grande. Onde quer que se encontre. Tá legal? Então tem que ter isso em mente. O território por extensão, por equiparação, o território ficto ou assimilado é exatamente esse. Embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Ou seja, se é uma embarcação privada, mas a serviço do governo brasileiro, ela vai ser considerada um território por extensão. Onde quer que se esteja, seja em águas ou parte aérea do território brasileiro, seja em alto mar, tá bom? Lá no mar que não é de ninguém, seja em terras, em mares, em águas estrangeiras. Independentemente disso, onde quer que se estejam, para o Brasil, é considerado extensão do território nacional. Ok? E aí ele fala, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, veja a diferença para o caso anterior, que se agem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Professor, tem uma diferença disso? Tem. Fique tranquilo que eu trouxe uma tabela para os senhores, tá bom? A gente vai resolver isso aí. Eu vou montar uma tabelinha e nós vamos explicar. Fique bem tranquilo. O que eu quero conversar com vocês agora é sobre os princípios que resolvem esses conflitos internacionais de jurisdição, né? Complete aí. Conflitos internacionais de jurisdição. Nós já falamos lá no início que não é de competência. Competência é artigo 70 do Código Penal. Conflito de jurisdição, a gente vai estar aqui rodando os artigos 5º, 6º e 7º do Código Penal, tá bom? Então vamos lá. São quantos princípios? O primeiro dele você tem que saber responder. Princípio da territorialidade. Ok. Mas nós temos mais 5 princípios e a gente totaliza 6 princípios para essa resolução. Quais são eles? Princípio da territorialidade, princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa e passiva, princípio do domicílio. Nós vamos tratar de cada um deles, você que está anotando, tá bom? Princípio da defesa. O princípio da defesa, pessoal, ele pode aparecer na prova como princípio da defesa, como princípio real, como princípio da proteção. Princípio da justiça universal, que também é apelidado de cosmopolita, tá bom? É um princípio gigante, amplíssimo. Nós vamos tratar dele. Deixa eu tomar uma água. E, por fim, o princípio do pavilhão, representação, bandeira. E alguns chamam ainda de subsidiariedade, tá? Subsidiariedade. A primeira atenção que eu peço que os senhores tenham é, não confundam defesa ou real com pavilhão, bandeira e representação. Esses princípios são distintos e têm relevância prática. Tem relevância prática por quê, professor? Porque um vai ser a extraterritorialidade incondicionada e o outro vai ser a extraterritorialidade condicionada a algumas condições. Óbvio, né? Condicionada a algumas condições. Quais são elas? Calma, Juninho. Vai devagar. Vamos lá, então. Princípio da territorialidade, a gente falou, mas eu fiquei devendo um quadro para vocês, que eu vou falar para vocês desenharem, tá bom? Princípio da nacionalidade. Aqui o que eu quero que o senhor saiba é o seguinte. O princípio da nacionalidade, ele vai falar o seguinte, ó. Pouco importa o bem jurídico e pouco importa o local do crime, ó. Pouco importa o local do crime. Vai observar apenas a nacionalidade. De quem? Do agente. Qual agente? O agente ativo ou o agente passivo? E aí tem tanto o princípio da nacionalidade ativa
quanto o princípio da nacionalidade passiva. Princípio da nacionalidade ativa. Aplica-se a lei penal da nacionalidade do agente. Ou seja, você só vai observar a nacionalidade do agente. É onde ele nasceu? Cuidado, porque pode ser tanto nato quanto naturalizado, né? Tem que tomar cuidado disso. Porque às vezes o naturalizado, ele não nasceu no Brasil, mas se naturalizou. Mas você vai olhar a nacionalidade, seja ela nata ou naturalizada, ok? Tranquilamente. Então, pouco importa o local, a nacionalidade da vítima ou o bem jurídico. O bem jurídico é para aqueles da defesa ou real, que nós vamos tratar aqui, por exemplo, contra a vida ou liberdade do presidente da República. Mas não é agora o momento. Um exemplo aqui que eu trouxe para os senhores. Um americano mata o holandês no Brasil. Se a gente aplica o princípio da territorialidade, ora, o caso vai ser julgado no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Se a gente aplica o princípio da nacionalidade ativa, se é um americano que matou um holandês, você vai olhar apenas a lei do sujeito ativo. Logo, aplica-se a lei americana. Se é um caso desse, em que você olha apenas a nacionalidade ativa do agente, qual é o juiz que vai aplicar essa lei? É o juiz brasileiro que aplica a lei americana ou é o juiz americano que vai aplicar a lei americana? Ó, é o juiz americano que vai aplicar a lei americana. Ao contrário de alguns casos que ocorrem no direito civil, no Código de Processo Civil, em que o juiz brasileiro consegue aplicar algo do país estrangeiro, aqui não. Lei estrangeira, quem aplica é só juiz estrangeiro no direito penal, ok? Olha só, pessoal. Vamos lá, o que eu quero que você coloque também no seu caderno? Nacionalidade passiva. Ora, ao contrário do que acabamos de ver, aplica-se a lei penal da nacionalidade do agente que... Aí, o Juninho já pode ter respondido a nacionalidade do sujeito passivo. Essa é a nacionalidade ou personalidade passiva. Cuidado, pessoal, porque aqui surgem duas correntes, eu peço que o senhor coloque no seu caderno. Isso aqui não vai ter relevância na prova objetiva, não. Mas pode ter, sim, muita relevância na prova oral ou até mesmo na prova subjetiva para você demonstrar aí um pouco mais de conhecimento que o seu concorrente, tá bom? Então, coloque assim. Aplica-se a lei da nacionalidade do agente quando? Primeira corrente, pessoal. Você vai falar assim, quando é um concidadão que foi atingido. Ou seja, lá na França, um brasileiro mata um brasileiro. Opa, aí pode aplicar a nacionalidade passiva. Não importa o bem jurídico nem o local. Mas uma segunda corrente vai falar o seguinte, não precisa ser um concidadão, não precisa ser um brasileiro que mata um brasileiro. Se for, por exemplo, um americano que mata um brasileiro, isso já satisfaz a condição. Então, qual é a lógica? Na primeira corrente, só é nacionalidade passiva quando atinge um direito de um concidadão, ou seja, brasileiro mata brasileiro. Para a nacionalidade passiva da segunda corrente, basta olhar a vítima. Pouco importa quem é o sujeito ativo. Veja que para a primeira corrente, ela faz uma acumulação da nacionalidade ativa com a passiva para ser passiva. Isso não está correto. Por isso que prevalece, pessoal, a segunda corrente. Já chegou a ter muita força essa primeira corrente. Hoje não mais, tá bom? Então, para a sua prova, a nacionalidade passiva observa apenas e tão somente o sujeito passivo, a vítima. Legal? Tranquilo? Então, se um americano mata um chileno no Brasil, aplica-se a lei chilena. Isso se adotasse esse princípio. Nós vamos entender qual princípio é aplicado e em qual momento é aplicado. No item 3, pessoal, eu vou dar só uma pausa para o intervalo, para gravar, e a gente volta em instantes, em poucos instantes. Tá bom, pessoal? Vou dar uma pausada aqui.